Boa noite. As pessoas que estão entrando agora, eu peço que botem o microfone no modo silencioso. Mais 3 minutinhos, nós vamos iniciar aqui a nossa primeira edição do Cone Educa. Fiquem à vontade também de utilizar aqui o chat, bate-papo, para que a gente possa interagir com dúvidas e perguntas também. Às 18h10, em ponto, nós iniciaremos. Ok, vamos então iniciar. Vamos começar aqui. Vocês todos me escutam bem? Vocês puderem dar um ok aí para mim no chat também. Gustavo, me escutas bem aí? Escuto. Ótimo. Escuto bem. Ótimo, então vamos prosseguir. Vamos iniciar agora, certo, a primeira edição do Cone Educa. Né? O Cone Educa aqui é uma plataforma de aprendizado, é uma iniciativa do Concierge do Cone, para que a gente possa sempre debater sobre temas pertinentes ao nosso trabalho, né? Bem como trazer educação e conhecimento para todos que fazem parte do Cone. Hoje a gente vai ter a primeira edição com o tema O Futuro da Logística, e temos 3 participantes aqui conosco. O Fernando Pérez, que muitos já devem conhecer, é o nosso diretor de negócios, o Cone. O Luiz Gustavo Souza, consultor de logística. E o Celso Queiroz, que, além de fundador da Cangu, também é conselheiro do Cone. Né? E hoje o objetivo é nós conversarmos um pouco sobre esse futuro da logística, o que esperar. Né? Eu peço, por favor, que vocês coloquem os microfones no modo silencioso. Gustavo, até se puder colocar o seu também, e que, caso tenham alguma interação ou pergunta, utilizem aqui do nosso chat, do nosso bate-papo, porque ao término a gente vai colocar essas dúvidas pertinentes de vocês também em discussão para que a gente possa fechar o nosso evento. Né? Então, o foco nosso aqui é discutir o futuro da logística, mas aí já iniciando aqui o nosso debate, a gente tem que entender, sobretudo, uma contextualização histórica para poder projetar o que esperar. E dentro da logística, os fatos históricos estão muito linkados à antecipação de tendências, à questão de gerar otimizações, e é mais ou menos isso que a gente acompanhou durante essa pandemia. E aí eu convido o Fernando Pérez para tratar um pouco disso, né, Fernando? O que é que essa pandemia
trouxe de antecipação para esse nosso mercado e o que é que a gente pode esperar agora na prática e nesse futuro próximo. Obrigado, Bruna. Boa noite a todos. É um prazer a gente iniciar esse projeto do Coneduca. Isso é mais uma iniciativa da Cone e espero que esse seja um de vários. Eu acho que essa iniciativa ela pode trazer uma nova perspectiva de discussões aqui, não só para quem hoje participa na plataforma Cone, mas também uma forma de interagir com outros profissionais e outras pessoas que querem e têm interesse em discutir questões ligadas à indústria e à logística. Não só Brasil, mas também aqui regionalmente. Bom, quando Bruna fala um pouco sobre a questão da antecipação, a gente tem que ir um pouquinho para trás e ver na nossa história como é que houve, como é que aconteceu o desenvolvimento da logística. A maioria aqui sabe que a logística, ela iniciou como uma área profissional, como uma área de inteligência e de ação, principalmente nos períodos de guerra, né? Então, os primeiros a tratarem a logística como algo de extrema importância foram os militares, quando precisavam fazer o suprimento das tropas em campo. Então, a partir daí é que a logística começou a se desenvolver e a cada período, vamos dizer assim, de batalhas ou até de crises, o aprimoramento do segmento logístico, ele foi sempre acelerado. E o que nós tivemos aqui nesses últimos meses, né, no mundo, foi uma situação para a logística, comparado efetivamente a um período de guerra ou de até uma calamidade mundial. Quando nós falamos nas últimas grandes guerras, nós tivemos concentrações em regiões como Europa, algumas regiões da Ásia e tal, mas nós, na nossa história mais recente, a primeira vez que nós tivemos um evento mundial, né, em que praticamente em um tempo recorde de 2 meses, nós estávamos aí com praticamente todo o mundo aí tendo que criar alternativas emergenciais para que continuássemos tendo abastecimento de alimentos, higiene e limpeza, vestuário, alguns insumos básicos, né, algumas commodities que continuavam circulando pelo mundo, com uma série de restrições como nunca antes vista. Então, isso gerou um avanço, né, um salto nesse setor principalmente de logística, muito grande, porque foi o único setor que, em vez de parar, ele acelerou, e ele acelerou também com várias restrições, né, porque nós dependemos, na logística, ainda muito de pessoas, e todas as pessoas que estavam envolvidas também estavam sobre risco, né? Então, ou seja, como você continuar abastecendo, como você continuar
movimentando com restrições às pessoas, restrições à aglomeração, restrições a contato, né? Tendo todas essas dificuldades. E, mais uma vez, a logística superou isso tudo, né? Nós, apesar de tudo isso, nós não tivemos em nenhum momento, que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, nenhum desabastecimento, né? Lógico que houveram algumas situações, álcool gel, né? Aí foi uma questão mais de desespero até, as pessoas compravam coisas sem necessidade e tal. Mas, enfim, alimentos, né? Apesar de tudo isso que estava acontecendo, nós não tivemos nenhuma falta de alimentos, e olha que mudou os canais de consumo, ou seja, com restaurantes fechados, você começa a ter um consumo muito maior em casa, então, os supermercados tiveram um outro movimento, as feiras, os canais de logística, eles mudaram em 24 horas, né? A gente acordava de uma forma e ia dormir de outra, né? E a logística conseguiu manter higiene e limpeza, alimentação, energia, pessoas também, com todas as restrições, as pessoas conseguiram achar alternativas para mobilidade. Então, mais uma vez, a gente só vê o reforço de que, nas crises, a logística realmente tem uma superação. E o que a gente enxerga? É de que, a partir dos próximos meses aqui, há, sim, um ajuste, mas este ajuste, ele é uma logística que se adiantou em 5, 6, 7 anos, coisas que iriam acontecer naturalmente, né, nos próximos anos, elas tiveram uma antecipação por conta das necessidades. Então, quando a gente vai falar em formas de comercialização, em formas de consumo, né, em formas de volumes de estoque, em modais de transporte, essas alterações que aconteceram e ainda estão acontecendo, na verdade, é uma aceleração do que iria acontecer nos próximos anos. Então, nós estamos falando aí de que em 6 meses nós crescemos e evoluímos pelo menos há 5 e 6 anos. Tá? Então, na nossa forma de enxergar, e o que a gente está percebendo é de que nós estamos trazendo para hoje uma realidade que nós teríamos um pouco mais para frente. O que nós vamos ter de referência com relação a isso? Ganhos de produtividade, sim. Aumentos de estoque, sim. Uma informatização ou uma penetração maior de tecnologia, tá? E, mais uma vez, um enxugamento em custos operacionais, tá? Mudando escala, mudando sinergia. Então, acho que isso é um passo bastante grande na evolução. A gente tem isso muito claro quando a gente percebe os números hoje do e-commerce, né? A aceleração do e-commerce é uma percepção que todos nós acabamos tendo, né? Não só nos volumes, mas nos formatos, né? Então, as formas de movimentação de mercadorias, elas estão mudando, né? A gente hoje acaba vendo
né, tendo mais contato com o setor de logística, porque era muito comum você ir numa loja, no supermercado, a mercadoria está lá na prateleira, você simplesmente pega e leva. Você não enxergava tudo que tinha por trás da logística. Agora, em grandes casos, você vai ter alguém batendo na sua porta de capacete e de bermuda, ou às vezes chinelo, e lhe entregando pessoalmente a sua encomenda ou a sua mercadoria. Então, você vai ter um outro contato com outros canais que não haviam antes. Então, acho que isso é uma coisa muito visível, o e-commerce. Atrás disso tem muita coisa, mas o e-commerce, ele é o que nós tivemos e ainda teremos de maior velocidade de avanço. Ô, Fernando, e a questão do e-commerce, ela está muito linkada a uma demanda de mercado, mas também a uma mudança no perfil de compra desse consumidor, né? Que agora utiliza aplicativo para poder fazer um pedido de uma feira de supermercado, né? E assim, a indústria, esse mercado também tendo que se adaptar a essa nova realidade de consumo, né? Então, aí eu já queria propor aqui, chamar o Celso para conversar um pouco conosco, tendo em vista que ele está à frente aí da Cangu, né, que é uma empresa focada no last mile, então atende diretamente esses clientes de e-commerce, né? E assim, dentro dessa perspectiva que o Fernando colocou, o que é que a gente pode esperar do e-commerce agora, né? E o que é que esse comportamento impacta tanto nos modais como nesta entrega last mile a partir de agora, né, com essa nossa nova realidade? Ok, boa noite, Bruna, boa noite, Fernando, Gustavo, boa noite a todos. Agradecer de estar aqui com vocês. É sempre muito bom escutar o sotaque nordestino. Soa como música para mim. É muito agradável, eu fico muito feliz com isso. Tá certo? Ninguém é perfeito, eu não sou nordestino. Tá certo? Obrigada por ter aceitado o convite, Celso. Bom, eu, antes de mais nada, eu me considero um logístico, né? Eu entrei no mundo da logística em 78, em 1º de agosto de 78. A primeira vez que eu escutei a palavra logística aplicada ao que a gente faz hoje foi em 81, 82, em Roterdã, tá certo? E tenho vivido de logística até hoje. A logística me deu os meus amigos, a logística educou meus filhos, a logística me mostrou o mundo, e eu tenho uma imensa gratidão pela logística. Tá certo? Sim. Então, eu falo de logística com muito carinho, né? A minha vida tem sido em torno da logística. Sobre a logística, o e-commerce, eu gostaria de dar um passo atrás e entender um pouco o Brasil, né? O Brasil é um mundo em que o consumo significa 63% do PIB. Então, se alguém quiser entender o PIB brasileiro, tem que entender o consumo brasileiro. Outro detalhe do consumo brasileiro e do PIB brasileiro, que 80%, 83% do consumo brasileiro está dentro das cidades. Então, também não dá para entender o PIB brasileiro, o consumo brasileiro, se não for entender como que esse consumo vai acontecer na cidade. O Brasil conseguiu montar uma logística de conexão de região, uma logística de conexão de cidades muito poderosa. Sim, o Brasil tem problema de logística? Tem. O Brasil tem grandes problemas de logística na área do agronegócio. Na área de consumo, eu não acho que o Brasil tem grandes problemas, não. Acho que na área de consumo o Brasil tem grandes soluções. Assim, o consumo brasileiro está localizado no litoral, está localizado em grandes cidades, e a conexão entre as grandes cidades brasileiras está completamente resolvida, com estradas asfaltadas, muitas delas duplicadas.
Tá certo? Sim. O problema do consumo brasileiro, então, o problema da logística brasileira é entrar dentro das cidades. Sair de São Paulo e colocar a carga num CD na beira de Salvador, na beira de Recife ou na beira de Fortaleza, é tranquilo. 2, 3 dias se consegue fazer isso daí. Pegar a carga, pegar o pacote e levar para dentro da cidade e disponibilizar essa carga dentro da cidade é o X da questão. É muito barato a mercadoria sair da indústria e chegar na beira da cidade. E é muito caro sair da beira da cidade e chegar dentro da cidade. Atrás dessa dificuldade que a gente passou a estudar. Então, vamos dizer o seguinte, não é só uma questão de como fazer a última milha. A questão é muito maior que essa daí. A questão passa pelo seguinte fato. O PIB logístico está cada vez maior para um PIB de consumo constante. A logística está cada vez comendo mais do PIB. Vamos lá. Vocês iam no balcão de uma loja e compravam. Quem pagava para vocês irem até o balcão era vocês. Quem pagava para levar o produto para casa era vocês. Quem cuidava de tudo isso daí eram vocês. Hoje, a logística falou o seguinte, ó, fica em casa, paga para mim, que eu te levo até lá. Então, a gente que trabalha com logística tem que estar feliz que todo mundo está gastando cada vez mais com logística. O que acontece é que os grandes pagadores de logística não querem gastar mais. Querem ter mais serviço, mas não querem gastar mais. Então, eles começam a apertar outros pontos da cadeia logística de tal forma que o custo total se mantenha. O jogo é para os prestadores de serviço mostrarem e terem mais serviço para oferecer, então conseguirem arrecadar mais dinheiro, e os pagadores de serviço logístico falando o seguinte, não, a minha logística custa 3%, minha logística custa 5%, minha logística de distribuição custa 6%, e eu não quero pagar mais que isso, ponto final. Tá certo? A grande coisa que está acontecendo no consumo brasileiro é isso daí, é essa discussão. E para essa discussão tem um monte de aspectos dessa discussão. Sempre é como chegar no consumidor. Tem tudo lá um título, um luminoso em cima, escrito Last Mile. Mas o Last Mile, o Pão de Açúcar está fazendo o Last Mile a partir da loja dele. A loja... Isso é uma questão até que eu queria complementar com você, e é como, dentro dessa perspectiva, a questão do estoque também foi pulverizada, né? Então, a gente tinha antigamente, de repente, um centro de distribuição centralizando a operação de e-commerce, e agora várias unidades e filiais distribuindo, né, direto da cidade para dentro da cidade. Então, isso facilitou, dificultou em termos de custos operacionais. Falar um pouco também desses modais que se ampliaram também um pouco por conta dessa nova realidade, né, Celso? Vamos lá. A tendência de estoque é subir. A tendência de estoque é ter mais estoque. Quanto mais pulverizado você tiver o estoque, mais estoque você vai ter. Uhum. Por quê? Porque a quantidade de itens tem que estar disponível em todos os lugares. Então, vamos dizer o seguinte, o custo de estoque sobe e o pagador de frete quer pagar menos. O pagador de logística quer pagar menos. Tá certo? Sim. O que a gente estudou dentro do modelo Cangu foi como oferecer mais serviço
com o mesmo custo. Tá certo? E acho que a Cone tem pensado de uma maneira muito sagaz nisso daí. A hora que a Cone começa a oferecer solução, um pool de solução, e não mais só metro quadrado, o que ela está falando é o seguinte: olha, vem comigo, que eu consigo administrar mais fatos, mais gradientes dentro da logística, e esses gradientes dentro da logística eu consigo oferecer no mesmo pacote de metro quadrado. Quem conseguir fazer essa transição do hard para o soft é o que vai sobreviver. Quem ficar dentro do hard, olhando das formas tradicionais, né? Olhando, vamos dizer, o sistema de distribuição e consumo como um sistema modulado, em que o meu pedaço é fazer isso, o seu pedaço é fazer aquilo, e se você otimizar o seu pedaço e eu otimizar o meu pedaço, a gente vai ter pedaços otimizados. Tá certo? Eu estava conversando com alguém do varejo, e ele falou: Celso, aqui a gente falava o seguinte: se o caminhão for cheio para a loja, for cheio para abastecer a loja, é o jeito mais barato de eu levar produto do CD para a loja. Então, como é muito difícil eu entrar na cidade com o caminhão, eu entuchando o caminhão de coisa, e chegando na loja, eu vou falar o seguinte: abasteci a loja. Então, qual que era o clássico? Era um monte de pallet de pesado dentro do caminhão, cheio de papel higiênico em cima. Quem foi em supermercado já deve ter visto a figura do caminhão carregado desse jeito. Só que um caminhão carregado desse jeito demorava muito tempo para ser descarregado. E o custo total aumentava. O que gente como a Cone, o que vocês estão pensando é uma solução de tal forma que eu envolva vários pedaços da cadeia, eu participe de vários pedaços da cadeia, e nesses vários pedaços da cadeia, eu sou uma ferramenta de otimização. Eu não sou só um metro quadrado na beira de um grande lugar de consumo. Eu sou um metro quadrado que pode abrigar uma forma muito estratégica de se fornecer ao consumo. E fornecer ao consumo, basicamente, é matar as ociosidades que nos matam. Do mesmo jeito que, quanto mais pobre e ignorante for o consumo, mais lixo ele gera. Do mesmo jeito, quanto mais pobre e ignorante for a logística, mais ociosidade ela gera. A ociosidade da logística brasileira está estimada em algo em torno a 50% maior do que da logística americana. Então, a gente tem um grande caminho para construir uma forma de consumo uma forma de atendimento ao consumo através de infraestruturas e de gerenciamento dessas infraestruturas. É óbvio que cada região, cada local, cada cidade tem a sua maneira de fazer o consumo. Querer abastecer o Recife do mesmo jeito que se abastece Salvador, querer abastecer Salvador do mesmo jeito que abastece Belo Horizonte, querer abastecer o Rio do mesmo jeito que se abastece Porto Alegre, cada lugar de consumo é um lugar completamente diferente de consumo. A logística é como um garçom. Ela consegue pensar numa solução de como chegar nesse consumo.
E no Brasil, em especial, a hora que a gente pensa nesse consumo, a gente está pensando em 63% do PIB brasileiro. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente entra ainda nessa questão como você estava colocando, da colaboração, eu acho que dentro da pandemia que a gente viveu, eu acho que algumas empresas foram forçadas a colaborar entre si, né? E dentro de um condomínio logístico como o Cone, a questão de se posicionar como um cluster, né, criam otimizações em diversos aspectos. E aí eu já queria te chamar um pouco aqui, Gustavo, para que você pudesse falar dentro dessa perspectiva, né, que a gente tem dessas otimizações, do grande avanço do e-commerce também, e com esse enfrentamento dessas novas demandas desse consumidor, frente a tudo isso que a gente está vivenciando, o que é que o estar dentro de um cluster gera oportunidade para as empresas, né? Primeiro, boa noite. É um prazer participar do Cone Educa. É um projeto muito, muito bonito, muito importante para toda a comunidade da logística e da comunidade que vive ao entorno da logística. Então, sobre o tema, eu fico observando todos os pontos que foram abordados aí, queria só relembrar para poder alinhar o meu discurso. Então, quais são os desafios que um condomínio, um cluster logístico tem que ter baseado no que aconteceu? A gente, baseado na última pesquisa que eu vi, feito lá pela Mundo Logístico, os problemas principais: variação de demanda, dificuldade de capital de giro, aumento de custos, falha de abastecimento de fornecedores. Então, esses foram os principais dores que aconteceram. E como é que a gente olha e como é que os nossos consumidores, os nossos clientes se comportaram. Então, me chamou muita atenção, obviamente, revisão de prazo de pagamento, revisão de planos de transporte, ou seja, antigamente o pessoal basicamente rodoviário, então existe uma tendência de aumentar outros modais, como cabotagem. Além do mais, pegando uma carona na legislação que está modificando, de aproveitar transporte marítimo internacional, poder fazer cabotagem. Então, uma tendência, um transporte internacional e redução de prazos de entrega. Então, quando você olha um cluster logístico como o Cone, que está próximo do porto, ou seja, vai poder, os clientes que estão dentro do Cone vão poder se beneficiar dessa redução de custo e com a comodidade de estar muito próximo. Então, a gente está bem posicionado para isso. Um ponto sobre a variação do e-commerce, principalmente no Nordeste, só para você ter noção, Bruna, que é esse que todo mundo fala o e-commerce, mas o B2B, ele vai continuar bastante relevante, e muito mais no Nordeste do que em outros. Simplesmente, se você for pesquisar o IBGE vai apontar o Nordeste com a menor inclusão digital do país. Ou seja, muitos lugares não têm e-commerce. Em muito lugar o celular não pega, a banda larga não pega. Então o B2B ele ainda continua sendo, o maior que o e-commerce o B2B continua sendo uma realidade e ele é muito maior do que o e-commerce. Então, logísticas, então eu vou precisar sempre do Nordeste de ter condomínios que possam reduzir custos do cliente, ganhar economia de escala, redução de prazos de entrega, está próximo a grandes centros, ter flexibilidade, como a gente falou que as dores é o fluxo de caixa, você ter um condomínio, um local onde você pode, nessa variação de demanda, você poder crescer e reduzir diretamente, sem estar em despesas fixas
relevantes. Então, você poder modelar seu negócio de acordo com o consumo de metro quadrado, passa a ser uma ação estratégica das principais empresas. Então, isso vai estar como número 1, porque, e para isso a gente tem estudado. Então, a gente hoje tem trabalhado em área de buffer, a gente tem discutido com o cliente novas soluções, a gente deve estar lançando nos próximos meses, estamos testando já em alguns clientes, mas vamos lançar no mercado um dos primeiros coworks de logística, onde o cliente vai ter a flexibilidade, o cone é do tamanho que o cliente do tamanho que o cliente precisa. Então, acabou o módulos de 1.000 metros, de 2.000. Então, a tendência é cada dia mais estar mais próximo do consumidor para que a gente seja responsivo, não é isso, Celso? Isso aí. Responsivo é o nome que você sempre fala para nós sermos responsivos, ser do tamanho da demanda. É isso aí. Perfeitamente. Só para a gente ter uma ideia desse tamanho de mercados, né? O mercado de logística brasileira é um mercado de 700 bilhões de reais por ano. O mercado de e-commerce brasileiro é um mercado de 10 bilhões por ano. O mercado de e-commerce brasileiro é um mercado que cresce muito, mas ainda é muito pequenininho. Cresce muito, mas é muito pequenininho em relação ao tamanho do outro mercado. E especificamente, Celso, quando eu estava falando aqui, pesquisando e estudando para conversar, me veio à mente um projeto que a gente fez de inclusão digital há muitos anos atrás, no Nordeste. Então, ainda, para quem, só como ilustração, você imagina que você sai de Natal para Mossoró, que são as duas cidades, para não falar de Pernambuco, mas você sai de Natal para Mossoró, que são 400 quilômetros, você só tem acesso à telefonia em Açu, por 5 minutos, numa roda de 4 horas. Ou seja, toda aquela região ali é desabastecida sobre... Então, para o Nordeste, como tendências, a gente... Bruno, a gente vai ter uma necessidade de investimento em infraestrutura, desde de infraestrutura de tecnologia, das operadoras, para a gente ter uma inclusão digital mais assertiva dentro do consumo, a necessidade sempre de uma relação harmoniosa com o governo, porque nós precisamos de marcos regulatórios, como tendência de logística, a gente precisa rever os incentivos, a gente precisa cuidar dos incentivos, a gente precisa modernizar os incentivos, a gente precisa, o Nordeste como um todo precisa se desburocratizar, a gente não pode ter veículos presos em postos fiscais por muitas horas, isso não acontece no Sudeste, isso não acontece, isso é bem específico para o Nordeste. Então, você está próximo, com todo esse ambiente de dificuldade, com todo esse ambiente, você ter um condomínio, um cluster logístico, que você possa, em conjunto, achar suas soluções, mitigar riscos, reduzir custos, ganhar eficiência, ganhar competitividade, e ainda mais, ter um local onde você possa educar, porque você não tem só o Cone Educa, você tem um projeto do G0 que vai acontecer, que é um projeto que não perde para nenhum lugar do mundo. Então, a gente vai ter as melhores empresas, vamos ter as melhores startups, para que esse ecossistema ele consiga gerar ganho, primeiro, nas pessoas, no ecossistema que vive, na educação, porque a educação é a principal ganho que tem, a educação é o que muda o país. Então, eu acredito muito nos projetos que vêm acontecendo dentro do Cone, o G0 é um deles,
Acredito nas reduções de custos, no ganho de escala, e estamos investindo bastante nessa parte agora de comunicação, para que a gente consiga desenvolver mais o nosso cluster. Ô, Gustavo, falando um pouco de transformação digital que você abordou, né, e da digitalização dos processos, eu queria também abordar um pouco a questão da ordenação do Porto de Suape agora, né, que aí está passando pela triagem, e aí o Cone também está com um pátio de triagem, né? O que é que isso pode gerar também de otimização de tempo e, consequentemente, otimização também desses custos logísticos, né? Acho que a gente ainda não falou sobre o pátio de triagem que já está operando, não é isso? Exato. O pátio, você estar dentro do pátio, no condomínio que tem um pátio de triagem, você já ganha tempo e já reduz custos. Você só vai para lá quando realmente você só vai entrar no pátio quando realmente for para entrar no porto. Então, efetivamente, você consegue reduzir custos, ganhar eficiência e facilitar a sua operação. Perfeito. Ótimo. Então, regionalmente, assim, o que é que a gente também pode esperar agora para a finalização desse ano? Vocês continuam otimistas agora com a reabertura dos negócios em relação a esse cenário econômico aplicado à logística? E aí eu abro a todos para a gente já ir encerrando, para Fernando e para Celso também fazer suas colaborações. Quais seriam as suas projeções dentro desse segmento? Eu sou otimista por natureza, eu sou otimista porque no meio que eu vivo, nós somos sujeitos ativos. Nós criamos a demanda, nós geramos a demanda, nós pesquisamos. Então, a gente tem trabalhado em vários projetos que vão ajudar a região a se desenvolver. Então, eu não sou otimista apenas pela fé, mas eu sou otimista pelo trabalho. E acredito que, se a gente tiver a coesão de todos os players, universidades, governo, sociedade, a gente vai conseguir construir um futuro bom, mesmo pós-pandemia. Os mais velhos primeiro, Celso. Tem que ligar seu áudio, você está no mudo, Celso. Liga o seu áudio que você está no mudo. Foi, agora foi. Obrigado, Fernando, obrigado. É sempre ótimo. Eu sempre fico feliz quando lembro a minha idade, tá certo? Obrigado por lembrar, né, Celso? Exato. Assim, eu acho que, olhando assim, do macro para o micro, né? O consumo brasileiro vai cair, o consumo brasileiro em alguns segmentos vai cair muito, em outros segmentos vai cair menos, em outros segmentos não vai cair, em outros segmentos vai crescer. Então, vamos dizer o seguinte, apesar da soma total ser negativa, eu acho que no segmento que a Cone está, é um segmento extremamente positivo. A logística é uma das coisas que mais está sendo repensada em todas as atividades. E como a logística é transversal a todos os segmentos da economia, é uma oportunidade da gente conversar com todo mundo, porque todo mundo está repensando a logística. Tá certo? Então, tanto no aluguel, quanto na venda, tanto na operação, tanto na forma de fazer a operação, tanto na localização dos estoques, tanto no tamanho dos estoques, tudo está sendo pensado. Quem estiver pensando bem vai chegar na frente. Eu sou otimista porque, efetivamente, eu vejo uma boa oportunidade nesse próximo ano que está chegando. Que bom. E, Fernando, já concluindo sua opinião e já vamos fazendo já o fechamento aqui do evento. Bom, eu acho que todo mundo que trabalha na logística tem esse otimismo, né? Isso já faz parte já do DNA de todos nós, né?
Isso parece que já é condição do DNA para estar nesse segmento. E o que nós temos como reflexão aqui na CONE, após esse período mais crítico, é de que nós ficamos muito satisfeitos em saber que nós acertamos. Quando nós pensamos a CONE alguns anos atrás, e todo mundo achava que nós éramos loucos em fazer aqui uma infraestrutura gigantesca, todo mundo achava, não, mas essa é uma infraestrutura para daqui 10 anos, para daqui 15 anos e tal. E por nós termos pensado isso na frente, quando nós tivemos uma aceleração, como aconteceu agora, isso mostra de que nós estamos prontos para esses acontecimentos, tá? Então, nós conseguimos ter uma estrutura pensada alguns anos para frente, de forma que conseguimos absorver essa aceleração de uma forma tranquila, né? De uma forma sem atrapalhos, sem problemas, e que isso é bom. Hoje, nós estamos aqui com a CONE ainda um passo à frente, tá? Mesmo com tudo isso que aconteceu, ou seja, nós pudemos absorver e ainda vamos poder absorver ainda mais qualquer tipo de crescimento acelerado que o consumo, que o mercado venha a ter. Então, assim, ficamos muito felizes em saber que valeu a pena, né? Que vale a pena. Mas também trouxe para todos nós a visão de que precisamos continuar investindo na infraestrutura, precisamos continuar investindo nas pessoas, precisamos continuar investindo em novos modais, precisamos continuar pensando de uma forma diferenciada e trazer ainda mais tecnologia para dentro do nosso segmento. Então, alguns meses atrás, quando nós criamos a Carta dos Portos, foi exatamente com esse intuito de trazer um pouco dessa base que nós temos, dessa tecnologia que hoje está disponível, principalmente aqui em Pernambuco, né, para essa vocação natural que a região tem de logística. Então, como a gente integrar e poder acelerar ainda mais para que futuras crises, para que futuros problemas, a gente esteja preparado ainda mais para poder absorver isso. É isso, Bruno. Perfeito. Então, tomara que não tenhamos outra pandemia nem tão cedo, né? Que essas dificuldades sejam outras, mas, enfim, que estejamos sempre preparados, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, falando que também vamos enviar amanhã para o e-mail de vocês uma pequena enquetezinha para que vocês respondam, que vocês proponham temas também para que sejam discutidos aqui no nosso CONE Educa. É a nossa primeira edição, então a ideia é que nós tenhamos uma recorrência de eventos e gostaríamos de saber a opinião de vocês. Agradecer a Fernanda, a Gustavo, a Celso também por estarem aqui, e a todos os presentes que puderam compartilhar aqui o seu tempo, seu precioso tempo aqui para um debate tão salutar que tivemos hoje. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Por favor, acompanhem sempre os nossos informativos para sempre estarem aqui participando do CONE Educa e não esqueçam de responder o questionário, que gostaríamos muito de saber a opinião de vocês. Ok? Boa noite, muito obrigado e até o próximo CONE Educa. Tchau. Obrigado. Obrigada, boa noite, tchau.